Olá a todos que nos acompanham através das mídias sociais, do portal DBO e do canal da DBO no YouTube. Numa época em que a seleção de animais melhoradores conta com a ajuda de tantos recursos, como os indicadores de diferenças esperadas na progenie, genômica e ultrassonografia, um livro que acaba de ser lançado chama atenção para uma ferramenta que jamais deve ser esquecida: o olho do criador. Nesta entrevista para a sessão Prosa Quente da DBO de março, temos a satisfação de receber os autores desta obra, Nelore e outros zebuínos, avaliação visual, criação e manejo. Bem-vindo, Dr. Fausto Pereira Lima, que dos seus 90 anos, já caminhando para os 71, dedicou mais de 60 a pesquisas e observações dos bovinos para escrever este livro. E bem-vinda Maria Lúcia Pereira Lima, engenheira, agrônoma como o pai, pesquisadora, doutora em zootecnia e ex-diretora do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, São Paulo, onde o Dr. Fausto fez história. Em primeiro lugar, parabéns a vocês pelo livro, que sem dúvida será muito apreciado por técnicos, estudantes e pecuaristas em geral, em especial os que se dedicam ao Nelore e outras raças zebuínas. Para início de conversa, gostaria que falasse um pouco sobre a inspiração e a proposta básica deste livro. O livro, nós pensando, muita gente também estimulando que se fizesse um livro, e então nós resolvemos escrever. Demorou um pouco, mas a Maria Lúcia me ajudou bastante. Outra que me ajudou muito também foi minha mulher, que ela deu uma força muito grande, principalmente na parte de redação, essa correção que tem que fazer. Depois o pessoal lá de Piracicaba, lá de Jaboticabal, onde o livro foi impresso. Lá também, um pessoal lá muito competente e fez um trabalho muito bonito lá, nessa parte de montar o livro de uma maneira bastante fácil para a gente ler. Olá, Demétrio. Obrigada pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse livro. Acho que o material escolhido foi muito bom, muito representativo aí dessa trajetória aí da seleção, e especialmente aquele período onde o que valia mesmo era o olho do juiz na seleção das pistas, né, para indicar os caminhos, né? Então, acho que sempre reforçando aí a importância da avaliação visual, o livro destaca logo no início que a produtividade do rebanho e a eficiência são muito importantes para o resultado econômico, mas que é preciso olhar para cada bovino, para cada vaca, touro ou bezerro, para avaliar suas necessidades e manejá-los, como está escrito lá, adequadamente para torná-los mais produtivos. O que é fundamental enxergar, que era no passado, que continua sendo hoje, Dr. Fausto? Hoje existe, assim, uma polêmica entre o julgamento de exposição e aquelas associações que fazem a DEP, calcula a DEP. Então, esse caminho de DEP não olha o gado. A DEP sendo positiva é importante para eles lá. Mas a gente observando o gado, tem principalmente os touros. Tem muito touro que, se fosse a rigor, não daria nem registro. Mas tinha DEP boa. Agora, para isso precisava, para esse touro ficar comprovado que ele é um bom reprodutor, eu acho que precisava fazer teste de progênie. Depois que provar que ele é bom, os filhos dele são bons para peso, as vacas, filhas de boa leiteira, boa criadora, com boa habilidade materna, aí então, eu acho que esse touro seria um vendedor de sêmen. Mas no caso contrário, parece que todo dia troca de touro, bom, então não tem nem progênie. E aí, Maria Lúcia? Essa questão da avaliação é super importante também, no ponto de vista do trabalho de melhoramento, como está indo a evolução do melhoramento. Mas não adianta um animal que tem uma DEP para alto ganho de peso
se o umbigo não é bom, se tem aprumo defeituoso, os filhos não vão conseguir cobrir as vacas. Então, se não olhar e não escolher os animais, além de usar as informações da DEP, fazer avaliação visual, perde-se muito. É exatamente isso, né? Porque na seleção genética para ganho de peso, quer dizer, vai dar um animal bom ganhador de peso, mas de repente ele tem aprumos, não tem características raciais adequadas, né? Caracterização racial. É. Nós fizemos um trabalho já há muitos anos lá em Sertãozinho para ver o que tinha relação com o peso. E caracterização racial, de certa forma, não tem relação com peso, não. Mas tem relação com a habilidade materna. Então, não pode modificar a caracterização de cada raça, assim, de uma hora para outra, porque tem bom ganho de peso. Eu acho que isso aí também está errado. Porque aí nós vemos o que tem correlação com peso, está aqui no livro, explica direitinho como escolher o touro, como escolher o boi para engordar, como escolher a vaca para criar, substituir, quer dizer, enriquecer o plantel, substituir vaca defeituosa, que é comum acontecer no criatório. Então, tem umas regrinhas que precisa ser visual, senão não só o número, não. A ideia é ensinar o leitor a fazer avaliação visual. Então, nós tentamos colocar as fotografias, flechinhas, descrições, porque essa, inclusive, era uma solicitação, que se fizesse um livro didático para qualquer um poder fazer avaliação visual. Então, o que olhar no garrote para ver que ele é um animal pesado ou não é pesado? E como olhar os aprumos? O que é problema de umbigo, o que não é problema? Então, tudo isso foi colocado para se fazer escolha de macho e escolha de fêmea, inclusive. Perfeito. Doutor Fausto, com sua longa história de juiz de animais em pista, como o senhor classifica o papel dos julgamentos nas exposições agropecuárias em dois momentos específicos? Primeiro, na época em que sequer existiam programas de melhoramento e os julgamentos das exposições é que apontavam os principais indutores do padrão genético a ser seguido, né? Como é que era nessa época, pré-programas de melhoramento? Nossa opinião era melhorar o peso dos animais de corte da pecuária brasileira. Então, a conformação do boi, com a carcaça mais bonita, bons aprumos, para que ele ficasse um touro, um animal adulto equilibrado, dentro do padrão da raça. Então, esse animal tinha preferência para selecionado como campeão. E desde o bezerro, a gente julgava o bezerro já pensando que ele ia ser um touro, ou um avô, ou um bisavô de um animal de corte. E por isso seguimos por essa linha. E aí, tem vários exemplos disso aí. Eu vou citar aqui um exemplo. Com a importação de 1962, aí foi importado da Índia um touro chamado Carwood. E esse touro era um touro bonito, veio com fama de ser campeão lá na Índia, nos países asiáticos por lá. E aqui no Brasil contribuiu também bastante. E esse touro, ele deu, com uma vaca importada, ele deu um outro bezerro chamado Dumu. O Dumu acasalou muitas vacas e acasalou uma vaca nacional, uma vaca baiana, deu o Gin de Garça. O Gin de Garça deu sequência, deu Ludi, deu vários touros que melhoradores de plantel. E hoje ainda tem no pedigree desses grandes animais que ganham pista e que também tem bom número, que são
os descendentes desses acasalamentos lá, vem de Carme, do Mo, e etc. Então, foi... E a partir daquele tempo que não tinha nem balança nas exposições para julgar, não. Isso foi na década de 71. No passado, quer dizer, os grandes campeões de exposições importantes eram candidatos naturais, adoradores de sêmen nas centrais. Hoje, a gente já percebe que o caminho é outro, né? A parte de alimentação, essa parte de alimentação melhorou demais. A parte de sal mineral e a ração em si que se dá para esses animais que vão disputar campeonato em pista. E esses animais ficam muito pesados, e desde bezerro, e não dá muito certo lá para analisar. Então, eles ficam isolados, sem número, para obter o DEP. Fica difícil fazer isso. Então, as centrais de inseminação, quero animal com número, com DEP, bom. E o da exposição, embora ele seja um campeão, muito bem caracterizado, boa conformação de corpo, mas não tem um número que não ajuda a vender, certo? Então, fica complicado esse negócio. Agora, tem outra coisa. Aonde que o boi cresce? Como ele cresce? Aonde que está o peso do boi? Então, o número não fala isso. O número não fala. Se está aí numa parte, aumenta muito o dianteiro do boi. Aumenta o dianteiro, vai prejudicar o bezerro ao nascer. Então, isso complica. Por isso que precisava ter um complemento nessa análise aí entre a coisa moderna de hoje e com o plantel que existe. Mas a exposição sempre foi muito importante. As exposições, quer dizer, tradicionalmente, elas eram fornecedoras de animais que iam determinar aí a disseminação de uma genética que marcou muito a evolução ao longo dessas décadas aí, né? Agora, hoje, quer dizer, o que se vê é que as centrais estão se abastecendo muito mais dos programas de melhoramento, dos resultados dos programas de melhoramento. Quer dizer, o senhor vê um risco dessa preferência só pelos números, certo? Exatamente, a gente vê nitidamente isso aí. Outra coisa também que o Ministério da Agricultura fez é dar um certificado de produção para os touros, dos tourinhos, ou touro, depois aquele filho de vaca cara limpa, que não passa pelo registro, né? Então, tem pessoa que vem há muitos anos registrando gado bom, gado pesado, chega no fim tem um plantel cujas vacas você não sabe a origem delas. E tem a mesma regalia de um touro que veio de um plantel registrado, com todo esse trabalho todo que você tem que fazer para poder registrar um touro e ele ter bom número. Isso também, eu não sei se é porque falta reprodutor, ou é uma parte assim, comercial, ou o Ministério da Agricultura não prestou atenção nesse detalhe. Então, tem uma opção de coisa aí que precisa ser revista. O senhor considera que houve um avanço, mesmo nesse caso dos animais FAPE, né? Que hoje, quer dizer, já estão ocupando um espaço importante aí também na venda de sêmen, nas centrais. O senhor acha que houve uma evolução, pelo menos se adequando um pouco mais às características raciais, ou a disseminação dessa genética para o senhor ainda traz algum risco de prejuízo, vamos dizer, para a melhoria do rebanho Nelore, por exemplo? Eu acho assim, que o pedigree é muito importante nesse tipo de avaliação. Eu acho muito importante o pedigree completo. Então, se tem uma parte truncada, e aí o pessoal também faz um marketing muito agressivo, o marketing sobre esse tipo de gado. Então, isso aí ficou meio... Eu acho que ficou meio contramão nessa parte de seleção, viu? Porque eu já observei muitas centrais aí, os touros de diversos padrões. Um pequenininho, miúdo, o outro
muito grandão, o outro com aprumo ruim, o outro despigmentado. Ele está lá, vendendo sempre que ele tem o CIP. E o número dele é bom. Então, é complicado isso daí, né? E outra coisa também, precisava ter um padrão. Essas associações de melhoramento devia ter um padrão do gado brasileiro para melhorar a pecuária. Porque você não pode comparar um touro criado aqui na parte de cultura aqui do estado de São Paulo, desde bezerro, da vaca, boa, alimentar bezerro, com um touro lá do Tocantins, que a terra lá é mais fraca, e é outro tipo de gado. Se levar um daqui para lá, ele em si não vai ter um bom resultado assim. Então, devia, é igual semente, né? Semente de soja, semente de milho. Tem semente para cada região do Brasil. Aqui é uma semente só. Então, fica complicado. O senhor considera que, então, deveriam ter tipos regionais adequados a cada meio ambiente, é isso? Eu acho que seria bem mais interessante, né? Não digo assim, não, aquela região o boi tem que ser mais compacto, não. Então, o boi comprido, produtor de carne, né? Proporção entre tórax e membros, com aquela gordura suficiente para dar sabor na carne, não precisa ter excesso, e assim por diante. Eu acho que devia ter mais jogado como um determinado padrão. Maria Lúcia. Sobre essa questão do SEIP, é a questão de animais muito heterogêneos. Então, um animal que tem uma DEP super boa para peso, para ganho de peso, e que também tem o ventre volumoso, ou seja, ele vai gerar animais com rendimento de carcaça mais baixo. Então, até a gente colocou no livro a forma com que você observa os animais. Então, você quer comprar sêmen de touro que está lá na central. A gente alerta para ir olhar esses animais. Olhar os animais por trás, olhar se tem o ventre volumoso, porque o holandês, que praticamente só tem ventre e não tem músculo, ele tem um ganho de peso, um adepto para ganho de peso, e peso ótimo, né? E ninguém quer esse tipo de animal. E quando você visita uma central, que tem um monte de touro, um com uma DEP melhor que a outra, tem um tipo de musculosidade, altura, proporção de membros, um diferente do outro. Não tem padrão nenhum. Então, por isso que é muito importante olhar. No livro, doutor Fausto, o senhor destaca aí a importância da preservação, né? Vamos voltar um pouquinho mais a essas coisas primorosas aí em relação a características raciais, né? Então, o senhor destaca aí algumas linhagens consagradas aí do Nelore, como o grande pilar da seleção, touro Carvalho, né? Como o senhor falou, o touro importado Golias, né? Que também hoje está bastante disseminado aí no pessoal que busca um ganho de peso bom, com qualidade de carne, né? O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre essas linhagens e outras, como teríamos também uma outra que o senhor destaca, que já não é dessa importação de 60, mas remonta aos primórdios da seleção do Nelore, da criação do Nelore no Brasil, que é a linhagem Lengruber, né? Gostaria que o senhor desse uma passadinha sobre isso aí. O Carvalho foi um touro que marcou a época lá, que era um touro bonito, bem caracterizado, produção bonita, um touro comprido, musculoso na parte traseira, muito produtor de sêmen, as filhas também criavam bem os bezerros. Outro touro que veio da Índia, também muito importante, cujos filhos não valia tanto como o do filho do Carvalho, foi o Golias. E o Golias teve pouca venda de tourinho e teve pouca... Acho que nem coletou sêmen, te coletou muito pouco o sêmen do Golias. Então, agora hoje, aí teve criador que resolveu reaviver outra vez a linhagem Golias através de procurar fazer cruzamento com parente entre parente,
para chegar pelo menos perto do meio sangue. E conseguiu. Está fazendo trabalho. Ele tinha qualidade de carne marmorizada. E o carne não. O carne tinha a carne com gordura superficial. É diferente os dois turnos, nessa parte aí, aspecto de produzir carne. Agora, o normal do Nelore é ter gordura superficial. Pode ser fazer gordura entremeada também, mas você vai gastar muita ração para acontecer isso, do boi super engordar. E a parte do guliz não é assim, já é uma parte genética diferenciada que ele tem. Então, são características diferentes dos dois touros. Agora, quanto à linhagem Lengrube, com o advento do Carvard, a linhagem Lengrube, lá do Rio de Janeiro, lá de Curvelo, lá do São Evaristo de Paula, os técnicos da BCZ não estavam querendo registrar mais aquilo lá. Então, não, mas a Nelore tem que ser mais puxado para o Carvard. Então, isso aí estava virando uma confusão. Mas o doutor Cardoso resolveu observar. E aí deu certo. A Nelore está aí, a linhagem Lengrube está aí e fazendo bonito até hoje. Agora, um outro aspecto também que eu acho que é importante falar é sobre as importações de Nelore e outras raças de zebu. Porque quem precisa de zebu é o Brasil. O Brasil, clima tropical, ele precisa de zebu. Então, por que não trazer? Ah, não, mas ele não tem o DEP que tem os touros daqui. Olha, gente, lá ele seleciona para fazer tração lá de puxar pedra, fazer esses desafios lá entre os animais, mas são os animais grandes e tudo. E como dizia o Dr. Vilares, o zebu tem gene para produção de carne, só que falta juntar esse gene e fazer aparecer. Aqui no livro, eu vou mostrar um negócio aqui. Esse gráfico foi quando começou a medir a diferença do Nelore com seleção e de medir a diferença do Nelore sem seleção. Trabalho do Instituto de Zootecnia, né? Exatamente. E aí você vê, aí, ano a ano, foi distanciando, foi acumulando genes de produção, como o Dr. Vilares falava no passado. Então, o gado sertãozinho é um gado muito pesado, tanto as vacas como os touros, com relação ao animal controle, que foi testemunha do negócio. Então, aqui no livro também explica direitinho esse negócio aí. E outra coisa também que está aqui, é esse outro gráfico aqui. Isso aí mostra a distância que existe entre os plantéis selecionados e os plantéis sem seleção. O animal selecionado se distancia daquele que tem pouca seleção. Então, quando você cruza aquele bom de número bem selecionado, você provoca uma heterose quando é acasalado com os animais de pouca seleção. Isso é sabido. Doutor Fausto, quando o senhor falou, por exemplo, das linhagens Carvard, linhagem Golias, que foi, de certa forma, reconstituída, né? Talvez exista aí alguma dose de museu do Carvard ainda para ser usada, não sei se o Adir, o pessoal tem ainda alguma dose de relíquia lá do Carvard. Se existir, ainda há sentido de usar um sêmen de Carvard hoje, ou o progresso dessa linhagem já é pela chamada genética aditiva aí essa linhagem foi recebendo aí ao longo do tempo? Eu acho que quem faz a seleção sempre procura o filho ser melhor que o pai. Então, esse é o trabalho de seleção, né? Então, pode ser que dê aí uma heterose, mas eu acredito mais em seguir fazendo os acasalamentos com descendentes desses ancestrais que foram muito bons no passado. Perfeito. Vamos voltar um pouquinho agora aí para a década de 90, né? Quando a grande onda de cruzamentos na pecuária brasileira,
o então presidente da Associação de Criadores de Nelore do Brasil, Eduardo Biagi, Duda Biagi, contra-atacava, dizendo naquela época que parecia assim um horror, né? Que o melhor cruzamento era o de Nelore com Nelore, enquanto todo mundo estava usando as mais diferentes raças europeias para ter o choque de sangue, né? Mas o Duda fez isso e proclamava que o Nelore podia oferecer, sim, carne de qualidade. E hoje parece que isso aí está bem confirmado, né? Gostaria que vocês comentassem, melhor dizendo, afirmações como essa, à luz do que se observa hoje na produção brasileira de carne. Foi uma oportunidade a gente ter todos os manuscritos dos experimentos que o Eduardo Biagi fez naquela época. Então, testou o Nelore inteiro contra o Nelore castrado e o ganho de peso do inteiro é muito maior, o que consagrou, né, o boi inteiro no Brasil é uma realidade nossa. Os outros experimentos, inclusive experimento de manejo de alimentação. Então, tudo isso trouxe muita informação da viabilidade do cruzamento Nelore com Nelore. Doutor Fausto. Pois é, isso aí aconteceu. E outra coisa também, o pessoal fala que precisa ficar mais dias na câmara fria para a carne do boi inteiro ficar mais macia. Mas não é ali o defeito na câmara fria, não. O defeito está lá no manejo do curral na hora de embarcar a boiada. O defeito está também no frigorífico, na hora de conduzir esses animais para a câmara de abate. Isso é muito importante, porque o animal inteiro, ele fica estressado. E o animal estressado, ele tem hormônio no sangue, né, que a carne fica enrijecida, assim, e o animal fica pronto para brigar. Então, aí abate, depois já vai direto para a câmara fria. Isso aí tudo atrapalha. Então, tinha que mudar o frigorífico também e o jeito de embarcar lá na fazenda. Isso aí é coisa assim que precisava fazer. Maria Lúcia, essa é uma área de especialidade sua também, questão de bem-estar animal, né? Você acredita que o melhor manejo do Nelore, mesmo com todas essas dificuldades do seu animal inteiro, poderia reduzir bastante essa questão no pré-abate, poderia reduzir bastante essa questão da carne, chamada carne mais dura? Não tem dúvida. Primeiro porque nós já sabemos que o Nelore, não só o inteiro, o Nelore, ele é um animal mais rápido, ele é mais altivo, ele presta muita atenção e se assusta com muita facilidade. Então, sabendo disso, o manejo lá na fazenda, no confinamento, no curral, no caminhão, no desembarque, tudo isso pode ser muito melhorado. Sim, o Brasil é muito ruim nessa parte de manejo. Tem muita coisa, inclusive a gente tentou colocar soluções muito fáceis e muito baratas, estão descritas no livro. Por isso, para mostrar para as pessoas que é possível. Agora, essa questão de estressar e piorar a qualidade da carne, tanto carne dura, carne escura, vida menor de prateleira, é uma realidade. Então, as soluções para isso, elas existem e são fáceis e são baratas, mas é uma vontade mesmo das pessoas aprender e começar a colocar isso em prática. Então, a gente tentou colocar isso no livro para as pessoas começarem a estudar e tentar entender o que está errado no manejo, tanto lá nas fazendas como nas descargas de frigorífico, leilão, facilitar manejo de leilão, tudo isso é muito fácil. O boi inteiro sempre é mais rentável para o produtor do que o boi castrado. Quer dizer, a castração, quer dizer, não tem a compensação depois na hora do abate para o criador. Então, é preciso buscar outras maneiras de se adequar a essa realidade, não é? É lógico que tem que ter o entendimento, as pessoas que estão lidando com o gado têm que saber o que estão fazendo, tem que ser um manejo calmo, o curral, ele tem que estar adequado, não é uma coisa difícil de fazer.
os animais, se eles enxergarem as porteiras, o lugar que tem que passar, o caminhão a ser embarcado, tudo fica muito mais facilitado e diminui o estresse. E isso melhora absurdamente a qualidade da carne. Então, a qualidade da carne não tem a ver se é inteiro ou se é castrado, mas é se é estressado ou não é estressado, tanto um quanto o outro. Então, é uma coisa assim, o Brasil tem muito que melhorar nisso. E por isso que a gente colocou aí uma parte importante no livro falando disso. Desde o livro é muito sobre manejo de pecuária também. Manejar o bezerro recém-nascido para diminuir mortalidade, tudo isso é muito importante na lucratividade dessa atividade, né? O livro também dá muita ênfase a um risco compartilhado aí por técnicos e criadores em relação à base do plantel Nelore, como consequência da utilização intensa de sêmen de raças europeias nos programas de IATF. Como se dá esse risco de deterioração, vamos dizer, da base Nelore? O problema do cruzamento, você diminui as matrizes, porque são as matrizes boas, você diminui, porque são as primeiras que entram no cio, no mês mais favorável para a concepção. E, justamente, elas são inseminadas com o touro para cruzamento industrial. E aí você vai perder a produção dessas vacas se fosse com a raça delas. Agora, então você vai usar Nelore, com Nelore, nas vacas que são tardias, vacas que vêm falhando um ano, e vai ficando para trás, essas aí dão vazia, vai com esse touro Nelore. Então, o que vai esperar das filhas dessas vacas? Esperar igual a mãe. Não é um trabalho muito sério isso, não. É um trabalho prejudicial. Uma recomendação seria, quer dizer, que os criadores que adotam esse cruzamento intenso não esquecessem de reservar uma parte boa do plantel, de matrizes superiores do plantel Nelore deles, para poder fazer essa inseminação com o Nelore também, para garantir essa base de primeira qualidade, não é? É isso, porque logo os animais que nascem no início da estação de monta, que são os de agosto, setembro, são os que têm o melhor desenvolvimento. Então, também está contemplado no livro os experimentos que mostram isso. E quando você insemina a vaca com o sêmen para cruzamento industrial. O primeiro IATF, a primeira IATF, segundo IATF. A vaca não pegou cria. Então, ela vai pegar a cria com um touro de repasse no final da estação de monta. E aí vai nascer um animal já fora da melhor estação de nascimento, que é o mês de agosto e setembro, e você vai acabar ficando com uma fêmea Nelore da pior qualidade para fazer reposição das suas matrizes. Então, é importante que logo no início da estação de monta, essas vacas sejam inseminadas com Nelore e que as suas filhas, bem criadas, bem nascidas e bem criadas, sejam as suas matrizes de reposição. Cruzamento entre zebuíno também dá heterose fora de série. Principalmente o giro. O giro dá heterose, porque o giro é muito distante da seleção do negócio. Quando acasala os dois, dá uma heterose muito bonita. Isso também está no livro. E o zerar com o Nelore não dá muita heterose, não, porque são raças de ganho de peso bem próximas da outra. Mas com essas raças, com outra coisa também, com o Sind, hoje em dia o Sind está bastante em evidência. E ele dá heterose também quando acasalado com o Nelore. Fica um gado muito bonito. Queria agradecer muito o Dr. Fausto Pereira Lima, Maria Lúcia Pereira Lima, e perguntar para vocês, quer dizer, a venda do livro hoje, nesses tempos de pandemia, está sendo totalmente feita pela internet, é isso? A venda é através da livraria da FUNEP.
www.funep.org.br e clica lá na livraria e todo atendimento é de forma remota e eles remetem o livro para qualquer lugar. Perfeito, então. Queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês e desejar muito sucesso com essa obra, que tenha muitas edições a partir de agora, porque seguramente será de muita utilidade, desde os técnicos a estudantes aos pecuaristas de um modo geral. Muito obrigado pela presença de vocês e até uma próxima. Obrigada a você pela oportunidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Abraço para você. Obrigado, Maria Lúcia. Obrigado, Dr. Fausto Pereira Lima. E obrigado a você que nos acompanhou pelo portal DBO, pelas mídias sociais da DBO ou pelo canal da DBO no YouTube. Aproveitando para lembrar que a edição de março, com a entrevista com o Dr. Fausto Pereira Lima e Maria Lúcia, na seção Prosa Quente, já está disponível na versão digital em nosso portal e no aplicativo para iOS e Android, e também, naturalmente, a edição impressa já enviada a todos os assinantes. Muito obrigado e até a próxima. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.